amigos e amigas. O nosso bate-papo de hoje é com o líder comunitário, ex-vereador Brás Roncalho. Brás Roncalho, blumenauense, nascido em 1948, prestes a completar 76 anos. Foi 5 vezes vereador na nossa cidade e ainda conquistou mais 3 suplências. Brás Roncalho mora na região do Grande Garcia, onde nasceu, fez sua vida política. Casado com Dona Alvina, desse enlace amoroso tiveram 2 filhos. Hoje você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a história do Brás, o que ele fez por Blumenau, o que ele ajudou a construir na região do Garcia. Tudo bem, Brás? Tudo bem, Roberto. Tudo bem, prazer em ser convidado para participar desse programa. Quero dizer a você que é uma satisfação muito grande, onde eu posso contar um pouquinho da minha história. Segundo o meu pai, com 5 meses de idade, ele cruzou, é um sertão. Ele cruzou o sertão para mais 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, adentrou o sertão, com mudança carregando em saco, porque não tinha mudança. Isso ali no Garcia. Ali no Garcia. Ele adentrou mais para dentro da onde a gente nasceu, com 5 meses de idade, e aí fiquei lá dentro do mato, onde morava o sogro dele, que era o meu avô, pai e mãe da minha mãe. Né? Aí saí de lá com 6 anos de idade e fomos morar no Jordão. Tá? Nesse passar de tempo, olha só, em 1993, quando eu fiquei sabendo de toda a história, porque lá ficou morando parentes meus nessa rua, tá? Quando eu fiquei sabendo dessa história em que eu nasci, nesse local que eu vou falar agora para você, na rua Roberto Bugman, número 1100, agora tem número, na época era um caminho de Zorra, e meu pai, naquela época que casou, foi morar lá, e a minha avó, que era mãe do meu pai, morava abaixo um pouquinho, numa meia-água, foi parteira do meu nascimento. Foi parteira ela. Escuta só uma coisa, como o destino é. E eu, em 1984, passei para cima, eu visitava às vezes, enquanto eu tinha um tio morando lá dentro, acima desse local, e eu passava lá dentro para visitar o meu tio, e eu tinha um cunhado que comprou um terreno lá dentro. Eu disse, olha, o pai falou que eu nasci aqui perto. Eu invoquei de comprar onde eu moro hoje, não dá 100 metros de distância, em linha reta, porque eu moro na frente do lugar onde eu nasci. E quero morrer lá. Tu querias voltar onde ficou o umbigo ali. Onde ficou o umbigo, onde ficou realmente a passagem da onde meu pai passou, com a mudança, adentrou o mato e foi morar bem longe dele. Brás, Blumenau, 1948, era uma cidadezinha bem provinciana, pequena, poucos habitantes. Como é que era a região do Garcia nos anos 50, quando o Brás tinha 10, 15 anos? Não, quando eu tinha 10, 12 anos. Olha só, eu fui estudar na escola Euclides de Castro, onde o tinteiro e a caneta era de madeira, com a penazinha, e você tinha um tinteiro e molhava ali dentro para poder escrever. Onde eu fui buscar essa escola à época? Lá no Jordão, no final do Jordão. Existe hoje, porque nós, quando vereador, refizemos ela, derrubamos ela porque era velhinha, mas lá estava ainda o tinteiro, lá estava aquele vidrinho com tinta, lá estavam as canetas ainda do mesmo jeito. Em 1992, 93, quando o Vitor Sassi, em 92, 91, 92, o Vitor Sassi era prefeito, que o Wilson Kleinbin abandonou a cidade, quer dizer, deixou a cidade para correr o governador do estado, e ele ficou acabando as obras que ficaram. E ele fez nova aquela escola a nosso pedido. Então eu estudei lá de 1956 a 1957. O caminho, as estradas, ali não tinha calçamento, não tinha nada. Não, lá só passava carroça mal e porcamente. Uma carroça passava naquele trecho. Aí o Dalto dos Reis foi prefeito de 83 a 88, e o Dalto dos Reis era de partido adversário da gente, tá? Mas já naquela época ele continua sendo hoje a mesma pessoa.
amigo. Mas em 83 tu não havias disputado eleição ainda? Já havia disputado? Bem menino, então? Disputei em 80, não, disputei em 82. 82. Em 82 fiquei o segundo suplente, trabalhando à noite na fábrica, na Artex. Tá? Mas antes de chegar no teu trabalho à noite na Artex, como é que foi a vida do adolescente Braz Roncalho? Tu jogava futebol por ali? Gostava. Vocês vinham pro centro de Blumenau? Como é que funcionava isso? Muito pouco pro centro. Muito pouco pro centro. Tá, trabalhava na roça? Trabalhou na roça? Eu plantei rama de aipim, eu plantei feijão, plantei milho, eu cortei trato para vaca, nós tínhamos vaca, nós tínhamos tudo. Eu trabalhei, eu sei o que é trabalhar na agricultura. E essa rotina era de segunda a sábado, Braz? Não tinha falha, de segunda a domingo. De segunda a domingo? A domingo, o pau pegava e não aliviava. Quando era o lazer? Quando é que era o passeio? Quando eu tinha folga. Não só eu e meus irmãos, nós somos em 9. Tá, era no domingo isso? Tanto fazia, quando dava fazia o lazer, mas era mais nos domingos. E o que era? O futebol? Era festa de igreja? Não, festa de igreja muito pouco, que dinheiro, não existia dinheiro como existe hoje, com facilidade assim. Mas era o futebolzinho, eu sempre fazia, nós tínhamos um timezinho, tal, né? Então assim, ó. Naquela região ali, naquela região, Progresso. Jordão, Progresso, era o Jordão. Tu tomava banho naquele Ribeirão Garcia, muito, Braz? Pesquei que nem um condenado. Dava para comer o peixe naquela época ali? Não tinha uma alma jogando nada na água. O Jordão você contava. Se você me perguntar, em 1958, quais foram os moradores que eu conheci em 1958 e que moraram lá, eu direi para ti agora, um por um, desde o começo do Jordão, aí na igreja de Santa Isabel, até o final. E esse pessoal cuidava, preservava, cuidava, tinha as vaquinhas de leite, tinha porcos, tinha tudo, mas era tudo cuidado, era um zelo. Lá você via vegetação. Lá você via a natureza pregada no chão. Como foi o teu primeiro emprego? Com que idade tu arrumou o primeiro emprego fora da roça? Eu arrumei o primeiro emprego no dia 18 de abril de 1962. Eu fiz dia 21 de março de 62, eu fiz 14 anos. E dia 18 de abril eu comecei a trabalhar na Artex. A Artex já era uma empresa Meu pai saiu da roça e como lenhador, que trabalhava como lenhador, cortando lenha para o falecido Edmundo Hort vender para a Artex, para a caldeira da Artex. Eles gostaram muito do meu pai e meu pai foi convidado a trabalhar na Artex. Foi convidado a trabalhar na Artex. Ele foi trabalhar na Artex. E depois dali, naquela época, colocar um filho na fábrica era uma honra para cada pai, porque o pai traria a família para junto dele. E aí ficaria o pai e o filho na mesma empresa. E isso também começou o crescimento populacional do Garcia através da Artex. Sim, a Artex e a empresa Garcia. Foram as duas Não era a mesma empresas. coisa a Artex e a empresa Garcia? Em 74, a Artex comprou a empresa Garcia. Ah, entendi. Foi fundida. Foi uma empresa só, a partir de 1974. E vocês iam de bicicleta? Como é que ia para o trabalho? De bicicleta. Que eu levava, muitas vezes eu estudava, fiz o meu 5º ano no Celso Ramos. Então eu já aproveitava, levava o almoço do meu pai. Cansei em cair tombo de bicicleta. Sabe por quê? Porque as galinhas cruzavam a estrada e entrava com a cabeça no raio, metia-se dentro do raio, lá capotava Braz e bicicleta e tudo. E os cachorros? Cachorro a mesma coisa. Cachorro a mesma coisa. Cansei de ficar ralado. Um dia caí com meu irmão no ferro da bicicleta, quebrou o garfo. Eu caí com meu irmão, ralei esse lado do rosto inteiro. Mas ralei de não ficar nada. Tá? Fiquei mais de um mês sem poder tirar a barba. Braz, tu é o mais novo, tu é o mais velho? Eu sou o mais velho. Tu é o mais velho da família mais velho. Roncalho. Eu perdi só um irmão. Foi em 2000 e... Se eu não me engano, acho que foi em 2009. Perdi um Morte irmão. natural, Braz? Não, ele morreu, ele teve um problema ele teve encefalite e nunca mais melhorou. Trabalhou na Artex durante quase um ano e de repente ele ganhou essa encefalite, demoraram 6 meses para descobrir a doença dele e quando foi para curar não deu mais tempo. Faleceu precocemente. Não, ele faleceu depois de muitos anos de tratamento. Meu pai sofreu muito. Meu pai internou ele em Florianópolis, em Curitiba, em Brusque, no Hospital Santa Isabel. Quantos irmãos, Braz, vocês eram? Nós éramos em 9 e agora somos em 8. E até que idade tu trabalhou na Artex?
Eu trabalhei... Começou com 14? Eu trabalhei até 1989. Quantos anos isso? 27 anos. 20? Então tu praticamente te aposentou na Artex? Não, eu me aposentei na Artex. Eu trabalhei 9 anos, saí, olha só. Havia naquela época a briga pelo fundo de garantia. Quando o militar mandava, eles tiraram o direito da estabilidade do empregado na época. Partimos para o fundo de garantia. Fundo de garantia, eu não quis assinar, eu estava com 9 anos e pouco. Se eu entrasse nos 10, eles teriam que me indenizar em dobro. E não deixaram eu chegar nos 10 e mandaram eu embora antes. Com 27 anos de casa. Não, naquela época eu estava com... Com 9 anos de casa. 9 anos e pouco de casa, tá? Eu fiquei 10 dias desempregado. Eu saí, por exemplo, no dia 17 e comecei no dia 27 na empresa Garcia. Tu trocou a porta e depois tu voltou para a mesma voltei, empresa? Depois de 4, 5 anos, voltei para a mesma empresa. Aí voltei e aí fizemos um teste lá para encarregado, né? E tal, e passei para encarregado e de encarregado fui subindo e saí de lá na supervisão da fábrica. À época, Brás, quantas pessoas mais ou menos, tu tem ideia, quantos trabalhadores tinha na Sulfabril? Na Artex, desculpa. Artex, na verdade, em conjunto com tudo, tinha mais ou menos aproximadamente 4 mil e poucos empregados. Ela tinha. E tu comandava quantos trabalhadores? Não, quando eu saí de lá em 89, eu saí de lá já vereador. Porque em 1986, 87, o falecido Curso Zadrosny me chamou para uma missão. Ele achava eu um líder dentro da fábrica. Eu criei para o terceiro turno a cantina, que dava direito ao empregado a jantar como o sujeito do dia almoçava lá dentro. Tá? Porque eles tinham o café e o almoço. E à noite só tinha o café que você levava de casa. Não tinha isso. Eu fiz um abaixo-assinado, até alguns pensaram que eu ia para a rua por esse motivo. Mas não ia mais porque eu já estava com 23 anos de fábrica, ele teria que pagar. E o objetivo também era melhorar o ambiente. Melhorar o ambiente, mas veja saúde, bem, né? Veja bem. É muito difícil você tentar melhorar alguma coisa quando parte de você, quando parte do teu supervisor, do teu superior, você vai em busca do quê? Do interesse da fábrica. Ali, não sei se não ou sim, mas o interesse era nosso, de buscar o mesmo direito, o terceiro turno tivesse o alimento que tinha o cara do primeiro e do segundo turno, que era o jantar. Eles tinham o almoço, nós tínhamos que ter o jantar. E conseguimos o jantar. O Curso Zadrosny liberou o jantar, viu tudo aquilo, tá? Me chamou para uma missão. 1986. Eu pago o mesmo salário de um diretor e você vai ser dispensado da fábrica. Temporariamente, não dispensado. Você vai ser desligado da fábrica com os mesmos direitos. Olha só. Tá? E você vai para o Centro Social Urbano como diretor do Centro Social Urbano. Diretor secretário do Centro Social Urbano. Estava eu na época e Agapito Viana. Agapito Viana é irmão do vereador Augusto Viana, que na época disputou a eleição comigo. Nos disputamos em 5 dentro da Artex. E qual era o papel da Artex no Centro Social Urbano? Urbano. O interesse da fábrica era criar uma creche em que os operários pudessem, as mães pudessem colocar seus filhos lá, tranquilas, tá? Com o tratamento que recebia em casa, ou bem melhor que isso, ou numa creche particular, tá? Que a fábrica se comprometesse com isso. O Curso Zadrosny me disse: Brás, você tem contato com o deputado, você tem contato com o governador, que era Esperidião, você tem contato com o Wilson Kleinobin, que o Wilson Kleinobin era deputado federal, né? E coisa e tal. Ele disse: eu cuidava do feirão comunitário. Mas aí já era vereador? Não, suplente. Já suplente, mas respeitado. Respeitado como se fosse mais do que um vereador. Para eles eu era mais do que um vereador, porque atendia os anseios de quem? Do menor ao maior. Eu fazia o papel de maior ao menor. Na época não tinha essa quantidade de creches públicas que não nós temos hoje. Não tinha nada, nada. Eu vou citar para você. Não tinha nada. Aí, o que aconteceu? Qual era a oferta nossa de fábrica? No lugar, né, a missão que recebi do Curso Zadrosny, qual era a missão? A missão era a seguinte: oferecer ao governador
tá? Berçário, roupa, tudo, alimento e tudo, menos o professor. O professor tinha que ser dado pelo Estado. E eu, na época, como secretário, o que eu fiz? Eu fui conversar com o governador. Tá? Eu, Agapito, né, a equipe nossa ali, fomos conversar com o governador. E o governador aceitou a parceria pública-privada, que era o quê? A fábrica fazia o que eu disse, né, alimentação, colchão, toda a roupa e tal, e o pagamento se daria pelo Estado aos professores. E você vê a coragem que tive. Eu coloquei 2 pessoas lá, mas uma delas não posso esquecer, porque ela era bem nova, era uma moça nova, 17 anos de idade, ela hoje trabalha na educação. Maria, acho que se não me engano, uma delas o Wagner viu no ano passado, Wagner, lá na creche Evaldo Moses, aquela que a gente fez em conjunto com a comunidade, depois que eu fui vereador e secretário. Essa moça, hoje é uma senhora, ela trabalha na Secretaria de Educação do município. Ela e eu acho que uma tal de Maria do Rosário, se não me engano. Tá? Foram as 2 primeiras trabalhadoras, servidoras da não, mas tinha mais professoras lá, tinha mais gente mais antiga e tal. Eu coloquei essa moça nova ainda, como professora. Ela lembra disso, eu não lembrava mais que teria feito isso. E ela fez eu lembrar disso. Né? Então, nós fizemos lá, a creche passou a ser chamada de Frida Zadrosny. Hoje existe lá, presta atenção que eu vou te dizer agora. Hoje existe lá. Aí o Wilson Kleinobin, como secretário da Agricultura, trouxe para a gente o feirão comunitário e tal, e me colocou como coordenador, porque gostou de mim. Eu arrumei 65 voluntários para fazer o trabalho de toda quinta-feira, para que as pessoas pudessem comprar a batatinha, o feijão, o arroz, o peixe, a carne. Braz, só para frisar bem aqui para quem está nos acompanhando. Nessa época, o Wilson Pedro Kleinobin era secretário de Estado, é isso? Sim, secretário da Agricultura. Sim. Antes mesmo de vir ser prefeito de Blumenau, sim, aí já ele tinha uma parceria contigo. Já tinha uma parceria comigo. Daí ele foi candidato depois a governador. Tá? Mas vamos acabar aquilo lá. Fechou-se a parceria e criamos a creche. Foi um negócio de doido. Não terminou mais a creche, ela só foi melhorando aos poucos. Agora eu vou contar a parte ruim, mas primeiro eu vou responder para você o que o Wilson Kleinobin fez na época. Como secretário, me deu essa missão. Aí ele disse para mim, tu tens como abrir mais espaços? Eu digo, tenho sim. Né? Isso era feito no Centro Social Urbano, era vendido toneladas e toneladas de alimento às quinta-feiras. Tinha mulher da fábrica que falava comigo já de manhã, eu trabalhava no 3º turno da fábrica ali, tá? E falava, Braz, vai ter hoje? Vai, pode ir lá que tem. Né? Vendia-se toneladas e toneladas de alimentos. A fila saía do Centro Social Urbano até para cá do Corpo de Bombeiro, até o terminal, lá, o terminal Rodolfo Papos, que é o terminal da praça lá do Operário. Apesar da época ser o Estado ter muita agricultura, nós não tínhamos essa facilidade que tem hoje, você ir a qualquer mercado, em qualquer esquina e comprar fruta e verdura fresquinho, né, Braz? Sim. Então desenvolveram esse projeto, na verdade, para atender as pessoas mais carentes. Mais né? carentes, aí barato, o óleo peixe estava nessa o óleo peixe, o programa da carne, né? Mas o óleo peixe... Que eram programas do governador Amin, né? E tocado pelo Wilson Kleinobin. Olha, aí abrimos um na Rua Barbosa num dia, no outro dia abrimos um no Jordão e outro dia abrimos um lá no Canto do Rio. Então, o Garcia naquela região estava atendido a semana inteira. Tá? Eu tinha 65 voluntários que prestavam serviço para ajudar essa gente. Olha só que coisa. Tá? E aí depois o que aconteceu? Vieram as eleições para governador. O Wilson Kleinobin correu a eleição. 1986. 86. O Wilson Kleinobin correu a eleição, correu aquele do PP. Pedro Ivo Gazzaniga. Pedro Ivo Gazzaniga e Wilson Kleinobin. Em Blumenau, o Wilson Kleinobin criou um carisma tão grande aqui dentro que ele veio para cá
e ganhou as eleições, perdeu as eleições no primeiro turno, eles perderam para o Pedro Ivo, mas ele em Blumenau fez 43% dos votos. Foi a única região que o Pedro Ivo perdeu a Perdeu a eleição. eleição em Blumenau. Eu tá? lembro, Brás, a época, eu era criança, aí eu lembro as musiquinhas, né? É Gazaniga pra governador, caiu pra vice, eu já disse, a gente chega lá. E a do Pedro era... É Pedro, é povo, é PMDB, Pedro Ivo pra você. Não lembro muito do Klein Binto, lembra aí? Não, a do Klein Binto, nós fizemos o seguinte, ele correu, o Pedro Ivo, sabe quantas eleições o Pedro Ivo tinha corrido para governador já? Não lembro, Brás. Mas para prefeito de Joinville tinha corrido 5 ou 6 e não tinha ganhado nenhuma. Tinha perdido várias, né? Tá, e depois ganhou para governador. À época o PMDB elegeu dos 27 governadores, acho que eles elegeram 23, né? 23 no Brasil. Olha só, aí o que ocorreu? O Wilson Klein, eu disse, Wilson, nós estamos numa situação embaraçosa em Blumenau, temos que ganhar a eleição do Dalto. O Dalto era gente boa, foi um homem sofredor aqui, tá? Mas eu me dava demais com ele. Enfrentou muitas intempéries ele período também, né, Brás? Enfrentou as duas enchentes maiores. 83 e 84, as duas maiores enchentes da história. Sim, sim. Teve chuva de granizo. Sim, não. Teve vendaval. Teve uma outra que não te contei. 1983, dia 16 de dezembro de 1983, lá pelas 11 da noite, começou um temporal, mais uma chuva, um trovadão. Foi a maior enxurrada da história do Garcia. Não, Brás, mas vem cá. Não, ganhou de 90, ganhou daquela enxurrada de 2008. Mas 2 centímetros. Mas não tiveram muitas vítimas, Escuta, então. não, nenhuma. Naquela de 1983, a água teve 2 centímetros a mais do que a enxurrada de 2008. Lá no seu Altino Gonçalves, ele mostrou para mim na janela, não faz muitos dias, onde bateu a água de 2008 e onde bateu de 83. Então arrasou o Garcia. Arrasou o Garcia, Rui Barbosa, o Jordão. Só no Jordão arrancou 13 casas, inclusive a do meu pai, da minha irmã e do meu irmão. Arrancou, tá? Arrancou mercado, fez uma tragédia. A porta da casa do meu pai veio parar na frente da igreja católica lá da Santa Isabel. E o Jordão passou por cima da ponte, ali onde hoje tem o Mercado Ferreira, tem uma ponte ali. Passou por cima dali da estrada Ribeirão do Jordão, passou em frente ao Mercado Carol e desceu lá na frente do Posto Márcio, onde é o Posto Márcio, o Jordão. Isso não é mentira, é verdade. O Ribeirão Jordão, onde é o Ferreira hoje, cruzou aquele pedaço todo ali e foi atingir os moradores da Ana Groh do outro lado. Sabe o que é isso? Um negócio de doido. Né? Isso em 83. Em 83. Em 90, nós tivemos uma tragédia de pessoas, onde matou 6 na Rua Barbosa e 16 na Rua da Glória. Sim. Tá? Tu acompanhou isso também, a época era vereador, acompanhei, né? não. A minha mulher, junto comigo, nós vimos na porta da entrada, próximo da portaria da Artex, do relógio ponto. Eu acompanhei também, tá? Mas... Lá, os bananeiras e tudo lá, e mulheres mortas. Ali onde tem um terminal hoje ali, sim, ali já tinha uma senhora morta, sim, coberta com plástico e foi amontoando gente. Uma né? coisa de maluco. Pior, foi num raio de 5 quilômetros de largura, essa tromba d'água bateu em 5 quilômetros de largura aproximadamente, com 10 ou 12 ou 15 quilômetros de comprimento. Ali na porque frente ela do CSU pegou, virou um rio, né? Sim, ela pegou a Rua da Glória e pegou a Rua Barbosa. Lá para os outros locais, lá para cima, para o Alto Garcia, não choveu. E aqui para baixo também não choveu. Mas a gente pulou de 83 para 90. Vamos voltar um pouquinho ali, nós estávamos falando sobre o prefeito Dalto dos Reis. Sim. Tu era oposição ao Dalto. Sim. O Dalto teve 5 anos de mandato, ou 6 anos de mandato. 6 anos de mandato como sim, prefeito. O mandato dele coincidiu com a eleição em 88. O PMDB até então era imbatível. É imbatível. Aí tinha correu elegido Renato todos Viana, os prefeitos. Correu Renato Viana de candidato a prefeito, correu Vil Souza de candidato a prefeito também pelo outro partido, aí eu acho que era PSDB já. Eles correram em 7 candidatos. Pedro Cascais. E aí surgiu um senhor chamado Wilson Pedro Klein. Klein veio falar comigo, ele disse... Brás, eu disse para ele, Wilson, tu vai ser prefeito do meu lado. Tu tá doido? Ele disse, como é que eu faço isso? Eu disse, tu tens prazo para mudar
domicílio eleitoral e vem para cá. Ele disse, tu tá doido? O Sasso já tinha desanimado de perder a eleição, né? Já tinha perdido 2 ou 3. Então ele disse, mas como é que eu faço? Ele disse, faz assim, vamos fazer o seguinte. Tu aqui tu tens uma coisa, o povo está querendo mudar. Nada contra o Dalto, muito pelo contrário, eu tenho uma estima pelo Dalto, um respeito por ele. Sofreu demais, tá? Mas o povo tinha a ideia de mudar, porque o PMDB estava fazendo 20 anos, completou 20 anos de mandato e ia pro Ele elegeu numa eleição anterior 4 deputados estaduais 5, de Blumenau, 5, né? 5. Então, assim, o que aconteceu com isso? Eu comecei a levar o nome do Wilson Kleinbin por aí, e eu trabalhava na fábrica, e eu pedi permissão lá para o diretor da fábrica, para o presidente lá, que era o Zadroid, pedi permissão para eles lá, para que eles me dessem a liberdade de trazer o Wilson para um almoço ali, para um café. Aí perguntaram a finalidade e eu disse para eles. Eu disse qual era a finalidade. Tudo bem, se ele achar que vale a pena, que venha. E ele veio. Ele era muito fumante, era tentado, fumava que era um condenado. Aí o que ele fez? Para chegar de cara e dizer que era candidato, eu jamais faria isso. Aí eu, como tinha muitos amigos, né, e conhecia todo mundo, né, por aquilo que já havia feito pelos meus amigos e tal, nós sentamos no meio-fio da rua, no meio-fio, na beira do muro, tem o muro da fábrica, hoje está lá o meio-fio, esse meio-fio que tinha do muro, e aí havia a calçada, e depois o meio-fio onde existe o asfalto hoje, que na época era calçamento. O Wilson Kleinbin tinha esse costume, fumava que era um condenado, mas chupinhava cigarro que era uma desgraça. Então o que ele fazia? Ele ia no bolso dos caras, ele não pedia, metia a mão no bolso, o cara com um maço de cigarro ali, tirava um e aí pro outro ele pedia o fogo. Aquele Continental mais simplesinho. Ah, que Jaguara. Ó, pegava, fumava, né? O Belmonte. Belmonte. Arizona. Meu Deus, do ruim mesmo. Aí ele não queria saber. Aí ele ia no outro cara lá e pegava o fósforo ou o isqueiro do cara. E batia papo e colhia opiniões. Era muito político, né? Não, ele era o cara que eu não vi mais. Partiu prematuramente. Não, foi uma pena. Foi o cara que eu não vi mais fazer política. Juro para vocês, todos os prefeitos que eu passei, todas as pessoas políticas que eu convivi, foram bons. Não posso falar mal de nenhum. Serei um injusto e farei isso. Tá? Isso não é do meu feitio. Eu faço a crítica quando eu tenho que fazer para a pessoa, diretamente a ela. Mas jamais falarei dela por um motivo ou outro. Assim, só que ele tinha essas coisas. Ele era um sujeito preparado, nasceu para aquilo. Sabe quando o cara nasce para aquela função? Ele nasceu para isso. Ele conseguia conquistar as pessoas na humildade, pela simplicidade dele, pelo jeito de fazer. Ele ouvia mais do que falava. Ah? Ele gostava de saber o que se fosse ele, o prefeito, por exemplo, ou você, o prefeito, gostaria que fosse feito na tua cidade. E ele enfrentou feras naquela só eleição, fera, né? Ele enfrentou só fera. Renato mas Viana, Vil Souza. Mas ele tinha uma bondade. Tá? Ele era um cara que não ficava nervoso, ele era um cara que não ofendia, ele era um sujeito que sabia ouvir, ele era um sujeito que sabia explicar para você o seu sentimento. Podendo não agradar o fulano, mas esse é o meu sentimento. Agora vou ouvir o teu. Ele deixava você falar. Aí, Wilson Pedro Kleinbin se elegeu prefeito de Blumenau. Mas antes de tudo, aí vou contar a história de que aconteceu. Aí tinha que mudar para cá, né? Sim. Veio mudar para cá, sabe onde ele foi morar? Você sabe essa ponte da estrada de ferro aí que tinha não a ponte dos Arcos, a outra ponte. A ponte que está interditada agora. Sim, essa que, na verdade, ele foi morar, refez essa ponte com seguro, com dinheiro doado do Bradesco, que patrocinou a melhoria, a reforma dessa ponte e deu uma passagem. Ele ou foi o filho? Foi ele que Wilson Kleinbin. Ah, nós estivemos juntos. Ele. Aí, o filho era um pichote. Olha só uma coisa. O filho nós estamos falando é o João Paulo Kleinbin, o filho que depois veio a ser prefeito. Veio ser prefeito. Olha só, ele pegou, tá? Ele veio morar próximo, quase debaixo da ponte, tem uma casa, alugou uma casa ali.
Ali na Avenida Brasil, do Ali, outro lado da... onde o cara tem lá o negócio da... A Centopeia? É, a Centopeia, o Furlan. Sim. Tá. Alugou uma casa ali. Tava uns dias morando ali, me ligou. Ô, Braz, o que foi? Arrombaram a minha casa, ele disse. Saiu de casa ele e a mulher, e coisa. Arrombaram a casa, quebraram os vidros da janela e deixaram sangue, marca de sangue no vidro da janela. Quando a Vera chegou em casa e viu aquilo, ela disse, não fico mais um dia aqui. Arrumou as malas e carcou-se. Aí ele disse, o que eu vou fazer? Eu digo, arruma um apartamento, deixa de ser bobo, morar num lugar desse, tu é até doido, morar perto do rio ainda. Eu disse pra ele. Aí ele disse, pois eu vou fazer mesmo. Alugou uma casa atrás do sindicato e aí veio com a família toda pra cá. Um apartamento. Apartamento. E aí fomos pra rua, começamos a visitar os lugares, colher informação, só colher informação. O que precisa aqui? Aí o Braz já era vereador. Não, senhor. Ainda não, ainda não. Suplente. Suplente, mas com a força que era uma coisa incrível. Por quê? Porque... Menino, novo, em ascensão, olho azul brilhando. Brilhando, tudo em cima, como diz o outro. Escuta só. Aí, meu filho, a eleição veio. Eu corri a eleição pelo PFL, ia no diretório uma vez ou outra só. Um casal e mais a minha esposa, né? Com as vizinhas lá, com as amigas dela, que ao redor cuidava na rua, né? E um casal que ia fora marcar as reuniões pra gente. Cara, ninguém acreditava, mas eu fui o mais votado da coligação naquela época. Nós tínhamos aí na Rua Paraíba, tinha o diretório ali. Ganhei $3.000 de prêmio, sabe o que é isso, não? Naquela época, $3.000 de prêmio, por ser o mais votado do partido. Fizeram uma festa grande. E aí partimos pro abraço. A época o dólar era valorizado. Valorizado, dólar, né? Olha só. Aí ele começou como prefeito, e o Sassi de vice, né? Sassi, um homem de respeito, um homem que, aliás, é de respeito hoje ainda, um homem reconhecido, né? Ainda brincavam os dois, dizendo o seguinte, o Sassi vai ser não precisa de escada para trocar lâmpada na rua, o Sassi só levantar o braço e troca a lâmpada sozinho, dizia ele. Tu lembra daquele jornalista, o Alvari Monteiro? Sim. Daquele jornalzinho? Sim. Como é que ele brincava? Ele dizia que o Sassi era, com todo respeito ao Sassi, né? Que foi um excelente prefeito. O escovão da lua. O escovão porque era um grandalhão. E aí então os dois começaram a trabalhar. Tu pode não acreditar no que eu vou falar. Mas ele fez um revertério na cidade. Ele virou a cidade de cabeça para baixo. Foi um meteoro, né? Em um ano ele... Não, ele ficou 1 ano e 3 meses. Ele saiu, claro que ficou dívidas evidentes que sim, que ficaram, porque como é que você vai começar a mexer numa cidade, revirar uma cidade do jeito que ele fez, se não ficasse? Mas ficou. O Sassi foi o cara que pagou a conta, como diz outro. Mas foi coragem do Sassi e coragem dele. Ele começou a Bahia como prefeito. Sim, ainda, né? Como prefeito. Ele fez... O asfaltamento da Bahia, né, Brasil? Ele fez, olha só, ele deixou 164 obras em andamento quando saiu, pô. Sabe o que é isso? E tinha dito que não sairia, que ficaria os 4 anos de mandato. Mandou fazer uma pesquisa e 71% deu na pesquisa de que ele deveria ser o candidato a governador do estado. Blumenau aprovaria isso. E se elegeu governador. E no primeiro turno. Verdade. E quando elegeu-se no primeiro turno, ele foi lá em casa, não saía da nossa casa, porque lá era o lugar onde ele saía comigo para tudo quanto é lugar, né, e tal. E aí, elegeu-se governador, o telefone bateu. Tinha acabado de dar a desgraça das mortes. Das enxurradas de 90. Exatamente. Ele estava lá e ele estava contando a história da desgraça toda, e a gente conversando como é que ia fazer. Eu já era vereador, e ele governador, e o Sassi era o prefeito. Braz, mas eu quero me aprofundar na tua história. Sim. Tá? Essas figuras foram importantes, o Wilson Pedro Quainubim e tantos outros prefeitos que tu Sim. teve a oportunidade de trabalhar, mas nós estamos contando aqui a tua história. Sim. Então, à época, tu chegou a ser líder do governo do Wilson Pedro Quainubim? Não, de direito não, mas de fato sim. O que eu fiz na época, que nós conquistamos na época, foi coisas... A ETA 3, por exemplo, Blumenau não tinha água. Blumenau estava do jeito que está agora. Uma situação dramática.
tem que fazer alguma coisa, vai ser feita alguma coisa. Acredito eu que com as mexidas que o prefeito está fazendo, evidentemente tem que acontecer alguma coisa. Mas e naquela época tu já liderava um movimento no sentido de melhorar o abastecimento. Mas lógico, porque todo mundo vinha para cima. O que nós fizemos? O que queríamos primeiro? Ele foi desapropriar a área da ETA 3, do seu Henrique Schreiber. O que ele fez? Ele foi para Rua Barbosa fazer pequenas captações de mananciais com o Carlos Varros. Foi para o Jordão fazer captação. Foi em uma série de lugares, uma porção de lugares. Tudo a melhor água de Blumenau hoje é da região do Garcia, né? Do Garcia. Foi no Zendrão fazer captação, está lá do Zendrão montada, está na Rua Guarapari montada. Que o tratamento ali é bem mais simples do que tu tirar água do rio Itajaí. Não tem nem, não existe comparação. Não existe comparação. Não tem comparação, tá? A água do Garcia. Então, ele começou, o Décio tocou, né? Até fazer reservatório. Mas no governo do Klein Ubim, então, tu ajudou a liderar essa questão da água. Da melhoria de pavimentação de rua, o Jordão pavimentado, a Bruno Schreiber pavimentada, o Sassi, claro, o Sassi era prefeito já, mas foi nisso, a Júlio Aide, parte da rua da Emilitalma, a Germano Rediger. Veio a eleição de 92. É. O Sassi não tinha reeleição, o Sassi não consegue eleger o sucessor. Veio o Décio Lima como prefeito. Não, 92 não. 92. Voltou o Renato, 92. Não, veio o Renato e o de Wilson volta. se uniram, o Renato e o Wilson, e tu concorreu pela aliança do Félix Tais. Sim. E garantiu a reeleição. Garantia a reeleição. Prefeito Renato Viana, como é que foi a relação? Minha com ele. Do Brás Roncalho, do vereador já de segundo mandato, líder comunitário consolidado da Garcia, com o prefeito Renato Viana? Não posso ter, não tenho uma reclamação a fazer sobre isso. Por quê? Porque a partir do momento em que você ganha a eleição, não importa se o prefeito está ou não na tua sigla, o importante é que você tenha a mesma responsabilidade de que se ele fosse da tua sigla. E o prefeito tem a mesma responsabilidade de que se o vereador também fosse da mesma sigla. A preocupação naquela época não é se era de direita, de esquerda. Não tem, a preocupação era o que fazer para melhorar a vida das pessoas. Digo mais uma para você. Naquela época, nós tínhamos 21 vereadores. Naquela época, o prefeito ia e teria que ir na comunidade, porque o vereador fazia uma reunião e convidava o prefeito para que ele fosse lá. Lá ele teria que dizer aos moradores se podia ou não podia, e quando poderia, e se não dava, porque não dava, e se dava, quando dava. O vereador representava mais a comunidade, né? O vereador ele era mais cobrado da comunidade. O vereador era cobrado na porta da casa. Ele era batido na porta da casa. Tá? Ele era chamado, tá? Ele era obrigado a mostrar a cara. Ele não vinha para a sessão, ia para casa. Ou parava aqui ou lá ou acolá. E tinha uma identidade maior, a presença mais constante na comunidade. Era obrigado. Hoje, nos dias de hoje, as redes sociais fazem hoje, muita gente faz isso. O que ela faz? Ela recebe o chamado ou a reclamação pelas redes sociais, responde pelas redes sociais. Mas tem menos vereador também com o perfil comunitário, né, Brás? Por quê? Por que existe isso? Por essa razão. Porque quem é que fala nas redes sociais? Bem pouco pobre fala, bem pouco necessitado fala. E eu tenho uma leitura, Brás, que com a redução do número de vereadores, reduziu o número de representantes nos bairros, consequentemente, diminuiu esse questionamento, que tinha bairro, tinha 2, 3 vereadores, aquela cobrança, aquela disputa para quem trazia a obra, para quem buscava a solução, também acabou mudando isso, né? Mudou muita coisa, você não queira saber se um afastamento. Se você não vai dar, hoje certamente não vai dar, mas eu gostaria só de dizer para você o seguinte, eu quero vir aqui mais vezes para citar para vocês o que nós juntos conseguimos. Vou falar das partes grandes aqui, né? Isso eu posso até dizer hoje para você. Mas antes, Brás, vamos lá, peraí. Vamos lá. Tu começou lá, primeiro mandato com o Wilson Pedro Klein Ubim, segundo mandato com Renato Viana, aí veio uma surpresa na política de Blumenau. Sim. Em 96. Sim.
eleição Décio Lima. Sim. 97, o Braz Roncalho, vereador conhecido na cidade já, Sim. já uma raposa política, como se Sim. diz no bom sentido, Sim. né? De 3 mandatos, entrando no 3º mandato, entra um partido até então desconhecido, o PT, Sim. Elegendo o prefeito que tinha só 3 vereadores. Sim. Como é que se inicia a relação do vereador Braz Roncalho, que à época, se não me engano, era do PFL, com o prefeito Décio Lima? Bom, eu vou te passar a seguinte, eu já não estava mais no PFL. Quero te dizer o seguinte, eu não fiquei mais de 2 mandatos e não corri mais de 2 eleições, mais do que 2 eleições no mesmo partido. À época estavas no PTB, né? PTB. Aí se elegeu vereador com a Alzina, com o Badico, Almir Nascimento? Não, depois veio o Badico e o Deusdito, eu trouxe. Na de 2004, verdade, 2000. 2000. Aí, ó, veja bem, a minha relação com o Renato foi boa, conquistei muitas obras com o Renato, certo? E eu tinha um parceiro meu que era... Todos foram bons, não tenho que falar de ninguém. Só que eu tinha um cara muito interessado em ajudar nos projetos da gente, nos avanços da gente para a comunidade, que era o vereador Deusdito Souza, entende? Ele foi um cara que... Era uma concorrência, mas um parceiro ao mesmo tempo. Era concorrência para buscar o voto. Tá? Mas a concorrência nossa era para trazer para a comunidade o que de melhor. Isso nunca deixou de ser. Braz, eu lembro em 97, 98, fervia na rádio em Blumenau a oposição ao prefeito Décio Lima. Sim. E o pessoal dizia assim, sarampo, só dá uma vez. Né? Muitas críticas com relação à administração, dificuldade do PT engrenar, conseguir realizar as obras, chegar na comunidade de forma organizada. De repente, 98 para 99... 97, foi em 97 mesmo já. Em 97, já no primeiro mandato? Logo no início do primeiro mandato. Mas quando começou a conversa com o vereador Braz Roncalho e com o Deusdito? Não foi em 98, não, 99? Com o Deusdito foi em 98. 98, até porque eu pedi a ele que me fortalecesse, chamando o Deusdito para o nosso lado também. Ali tu assumiu a liderança do governo Décio? Não, eu assumi a liderança do governo Décio no primeiro dia de mandato dele. No primeiro dia de governo. Veja bem, nós estávamos em janeiro plantando banana. Eu havia ganhado do Ministério da Agricultura banana. Muda de banana. Muda de banana feita em laboratório. Ganhado para distribuir para mim alguma coisa e para os meus amigos alguma coisa. Do Dr. Roberto Zimmermann. Sim. Ele me levou na Ipagre, eles deram lá algumas mudas para ver se eu não acreditava, porque nascia, você viu já como é que se faz? Parece que nasce de um palito de fósforo, de uma cabeça de fósforo, eles conseguem fazer uma planta de laboratório, um negócio de doido. Mas era mudinha desse tamanho, pequenininha, tinha 10 centímetros a muda. Tá? E então eu estava plantando algumas lá, bateu aquele carro na frente da casa, né? E bateu, buzinou, fui lá abrir o portão. Cheguei lá no portão, era o Décio Lima, prefeito de Blumenau, Ana Paula Lima, Luiz Carlos Nemens, mais alguns aliados dele que vieram lá. Queriam conversar comigo. Minha mulher até levou um susto. Eu estava lá vestido num calorão dos infernos, tá? Suado que era um bicho. Eu fiquei, o que eles querem? Não. Afinal de contas. Aí o Décio disse, dá licença, vamos conversar. O que você quer? Aí ele disse, olha, Braz, eu vim aqui falar com você. Não, eu queria que você fosse o meu líder de governo. Eu fiquei, no momento, assustado, fiquei de dar resposta para ele, de dizer para ele sim ou não, porque eu teria que conversar com mais amigos meus, sentir o que, né? O pessoal não disse para ti, Braz, é arriscado? Não, disseram, sim. Para me encorajar não teve nenhum. Por quê? Porque era um governo que não havia na cidade, nunca houve isso. Era uma então, novidade, é novidade. Se fosse o PMDB ou fosse qualquer outro partido que já teria sido governado na cidade, era diferente. Esse não. Então eu digo não. Eu conheci o Décio como vereador, vi nele uma boa pessoa, vi nele uma pessoa aparentemente, na época de muita palavra, não posso hoje reclamar da palavra dele. Ele, espírito público, tinha muita vontade de realizar, né?
o que disse cumpria, vi nele a esperança de que eu aceitasse para que fortalecesse, né, o governo, porque ninguém governa sozinho e tal. Eu acabei dizendo para ele que sim. Me chamaram de doido lá, tu é louco, que doido. Fui para a liderança de governo dele. E começamos Porque tu tinha te elegido na chapa do Vandal. Por isso que o pessoal estranhou, né? Sim, mas como eu dizia e digo hoje, que a cidade não é minha, a cidade não é minha, como não é de partido político nenhum, como não é de vereador nenhum, de prefeito nenhum, de governo nenhum, a cidade é do povo. Tá? Se eu vou para lá bem intencionado, se ele é bem intencionado, vai dar certo. Por que não vai dar certo? O problema é que aí nós teríamos 2 ou 3, eles tinham 2 ou 3 vereadores, mais eu. Aí o Célio Schellenberg ainda foi para a Secretaria de Obras, aquela coisa toda. E tocamos assim. E fomos tocando. E aos poucos a gente foi começando a fazer as coisas, aparecer. Quando tu traz o Deus Dite para o lado do governo, vocês fazem uma virada na opinião pública também. Coincide aí isso, né? Começa a mudar o quê? A mudar o raciocínio das pessoas. Por quê? Porque, mas não vai sobrar, vai mais esse. Mas os dois do Garcia... E começaram a ver resultado, né, Braço? Vocês começaram a mostrar resultado, né? E depois não é. Eu me dava com todos os vereadores. E na época era 21. Eu me dava com todos os vereadores. Nesse primeiro mandato do Décio, tu não assumiu nenhuma secretaria, né? Não assumi, o distrito do Garcia. O distrito foi no mandato. No mandato. Aí o Décio, formou-se depois... Ali que tu foi o campeão de fazer calçada, obra no Garcia? Não. Ou foi no segundo? Não, foi ali já e no primeiro. Segundo também. Foi no primeiro e no segundo. No primeiro, aí eu não fui. Eu fui no segundo mandato secretário do distrito do Garcia, no segundo mandato do Décio. Mas no primeiro fui líder do governo dele. E nós conseguimos praticamente 99% dos projetos, mesmo estando com a oposição maior. Por quê? Porque você tinha e fazia o sentimento da população criar nela, no sentimento da população... Aquele orçamento participativo, sim, tudo envolvia muito a comunidade, né? Ela fazia com que a comunidade participasse e acreditasse nisso. Então, o que aconteceu? As coisas foram saindo, as coisas foram acontecendo e o povo foi acreditando e aconteceu o quê? O Décio, no segundo mandato dele, ganhou uma eleição estourada. Na primeira ganhou bem, mas na segunda também ganhou bem. E a Secretaria do Garcia, o Distrito do Garcia, foi criada em parceria com o Deus Dite. Sim, o Deus Dite foi em 1992, quando eu iniciei a arrancada do Distrito do Garcia, o Vitor Sassi, o doutor Vitor Sassi, prefeito na época, foi contra. Ele vetou meu projeto, vetou. Tá? Mas eu não parei de insistir. Quando o Décio entrou, eu voltei a tocar no assunto. E comecei a mostrar as vantagens, porque daí Deus Dite comigo e mais gente, mais vereadores, fomos a Piraberaba, em Joinville, verificar, o Luiz Henrique abriu as portas para a gente, a verificar o que era realmente um distrito. Porque até então se sabia de nome. Era levar para mais perto do povo, né, o atendimento à população, o atendimento do poder legislativo e executivo para mais próximo do povo. Com certo poder de decisão, com uma certa estrutura. Claro, mas não só isso. Era a facilidade que ele tinha de não se dirigir para o centro quando queria resolver alguma coisa. Hoje, nas redes sociais, se resolve muita coisa através das redes sociais, mas naquele tempo nem era tanto. E hoje se resolve também indo lá, porque às vezes você tem que conversar mais com a pessoa, procurar saber mais, e às vezes nas redes sociais você vê e sabe, mas não é aquilo, você não toca na ferida, você não sente na carne, você não ouve o cara dizer de cara a cara, você vê de longe, é isso? E isso tudo passou pela gente. E aí o Deus Dite, o que fez? Nós fomos lá em Piraberaba e outros lugares, e o Deus Dite disse para o Deus Dite, você, para essas coisas, tem mais habilidade do que eu. Eu, como líder do governo, tenho que ficar mais próximo do prefeito, porque o prefeito, o Décio Lima, foi um prefeito assim, vai ficar na história de quem lidou com ele pessoalmente quanto eu.
Tá? Eu tinha muita facilidade, tinha as portas abertas, eu abria e fechava quando queria a porta do prefeito. Não que os outros fecharam para mim. Não que os outros fecharam para mim. Mas eu tinha mais facilidade. Eu dizia, tem isso para lá, tem uma coisa que tem que ser resolvida agora. Dá um jeito, vai atrás. Quer dizer, eu tinha essa liberdade com ele, sabe? Eu tinha essa liberdade com ele. Então, o Deusdito cuida da parte burocrática da criação do distrito, tá? E eu cuido aqui. Tá feito? Feito o jogo. Pode falar com ele que vai dizer a mesma coisa. E aí ele correu em foi ver as mini prefeituras que chamavam, mas os distritos de São Paulo, que na época tinha 17 mini prefeituras, quer dizer, 17 distritos lá, tá? E foi vendo em outros estados e por aí afora. Então foi muito bom a nossa relação, foi bom demais para o governo, a nossa conjuntura, porque o governo se sentiu mais fortalecido. Aí trouxemos a usina Micheluz, trouxemos o Badico, tá? Também já. E que ano que tu assumiu a intendência ou a secretaria do Garcia? Em dia 1º de maio, é dia do trabalhador, mas a partir do dia 1º de maio de 2002 a 31 de março de 2004. E o que tu conseguiu fazer para a tua população do Garcia, para o teu Garcia, que o menino Brás cresceu e que amava tanto, e que ama tanto? Olha, cara, nós conseguimos construir pontes de concreto, nós conseguimos asfaltar ruas, nós conseguimos calçar muitas ruas. Você não sabe, a rua Belo Horizonte, ela está pavimentada da onde nós deixamos na época do Sassi, que conseguimos fazer em concreto, desde a abertura lá até onde vai o virador do ônibus, até o Pedro Viola, que é o último morador da parte do lado direito, virando para Guarapari, em pavimentação. Naquela época. A Gris Miller, até no final... Foi asfaltado muitas ruas, né, Brás? Foram, né? Não tem números para te dar, mas a Garcia foi uma coisa de doido. Nós pavimentamos, naquela época, daqui da Alameda, onde começa a Hermaúcha, nós pavimentamos até a ETA 3. Você sabe o que é isso? A Francisco Benigno, nós pavimentamos. A Rua Brusque, nós pavimentamos. A Rua Grismiller, nós pavimentamos. Blumenau tem uma tradição de não se importar muito com calçada. Então havia as ruas e não tinha calçada. Aí eu fui... Você fez um trabalho monumental nesse sentido, né? Eu fiz sim. Eu acho que tem... Posso mentir, mas não sei se minto muito, mas posso estar errado no que vou dizer para você. Mas enquadrando todo o Garcia em pavimentação de calçadas, eu acho que em metros quadrados ultrapassou os 70 mil metros quadrados. Todos os becos. Isso era feito em mutirão? Era a prefeitura que fazia? Como é que era? Nós, muitas licitadas, muitas outras em mutirão, do jeito que dava para fazer. Porque, em parte, é obrigação do próprio morador. Mas ali a administração pública assumiu a responsabilidade. Assumiu também, como assumiu a Rua Amazonas agora, a administração pública, como assumiu a Alameda, como assumiu a Nereu Ramos. Né? Onde ela acha necessário, ela pode fazer. Nós fizemos, na época, olha só, na época, a urbanizadora, em 4 anos do primeiro governo, só para você ter ideia como é que funcionava na época, depois vou voltar para o décimo de novo. Na época, nós fizemos mais de 400 ruas em pavimentação, de 89 a 92. Por que isso? Porque nós usamos a lei da contribuição de melhoria, a lei 3.641. A URB tinha vendedores de rua. Vendedores, vendia a rua para o cara, sabe? E a urbanizadora fazia, a prefeitura bancava e fazia. Né? Hoje em dia está um trabalho, passa-se muito trabalho para pavimentar a rua. É difícil, mas naquela época era assim. Depois, em 92, 96, o Renato continuou tocando pavimentação de rua e mutirão, né? Depois, em 97, o Décio tocou o que o Renato deixou de fazer e tocamos uma série delas, né? E eu toquei as calçadas aí, a reviria. Fiz coisa de doido aí. A gente já está ali 2003, 2004. Mas a eleição de 2000, se eu não estou enganado, me corrija, Sim. teve uma situação
pitoresca e singular Sim. para uma cidade do tamanho de Blumenau, Sim. que foi dentro da família Roncalho, 2 candidatos a vereador disputando 23 vagas. Sim. O Ângelo 21. Roncalho, 21 vaga, né? É. O Ângelo Roncalho e o Brás Roncalho. Como foi aquela eleição, Brás? Aquela eleição foi uma eleição brilhante que serviu para o mundo. Mas e a família? Como é que viu aquilo? Meu Deus, mas o Brás é vereador, agora o Ângelo também é. Não, Como é que eu voto? Olha só. O que acontece é o seguinte: se tem uma coisa na vida que eu não tenho é pressa de morrer. Se eu não tenho se tem uma coisa na vida que eu não tenho é inveja de quem é mais bem de vida do que eu estou bem de vida que eu digo, estou bem comigo mesmo, interiormente, no pensamento, tá? E no respeito às pessoas. Não faz mal, o cara pode ser bem melhor do que eu, não tem problema nenhum, tá? Se tem uma coisa é que eu não tenho medo de eleição. O que acontece? O meu irmão resolveu disputar a eleição. Nós não discutimos uma vez sequer sobre isso. Não falei com nenhum irmão para votar em mim. Não falei. Ele disputou a eleição por um partido e eu disputei por outro. Tu lembra a colocação de vocês na eleição? Eu me elegi vereador e ele perdeu a eleição. Ele era vereador, perdeu depois em recontagem por 5 ou 6 votos. Em 2000. Em 2004, ele resolveu correr de novo. Daí, eu estava trabalhando. Intendência do Garcia. Mas aí eu estava na intendência por quê? Porque o Décio, eu fui lá, o Deus dito, Décio chamou, nós tudo, uma reunião lá no gabinete, dizendo o seguinte: vamos escolher o secretário distrital. O Deus dito abriu a porta e disse: não precisa escolher coisa nenhuma, Décio. O secretário distrital foi o Brás Roncalho e acabou a conversa. Ele fez isso. O Deus dito fez isso para mim. Uhum. Tá? E o Décio disse: olha, se o Deus dito que mora lá diz isso, quem sou eu para dizer que não? O Décio disse para ele. Tá? E eu passei para ir para lá, o meu irmão assumiu o meu lugar. Ficou vereador, certo? Em 2004... Era suplente, aí assumiu. Assumiu o meu lugar. Aí, em 2004, fomos disputar a eleição juntos de novo. Ele de novo. Não é isso? Sim. Aí ele filiou-se no PT. Ele. E aí a gente ajudou, porque a gente eu estava no distrito de 2002 a 2004, e ele estava como vereador, né? Se dedicou aos mutirões. Se dedicou aos mutirões também, né? e começou a calçar por conta. Assim, os moradores fechavam a rua e vamos pro pau, vamos calçar. E ele era o batedor de pedra. Organizava o mutirão e ajudava batia a calçar. pedra. E batia pedra. Ele batia a lajota. Sabe? Trabalhou. E ganhou a eleição bonito. Os dois se elegeram. E elegemos nós dois. Tu lembra a posição de vocês? Quem ficou em primeiro? Não, eu não estava, eu estava no PTB, Uhum. eu fiquei, o Deus dito em primeiro e eu em segundo, tá? E ele foi, eu não sei qual é a posição dele, mas ele foi bem Os votado. dois muito ele bem votados, né? Foi bem votado, Deus dito e o meu irmão foi muito bem votado. Aí nós terminamos 2004, termina, não tem mais reeleição, vem uma nova surpresa em Blumenau, que surge o filho do teu amigo Wilson Pedro Clanubim, que é o João Paulo Clanubim, novinho, vem aqui disputar a prefeitura, que ninguém esperava que em 2004 pudesse ser o prefeito, e foi o prefeito. Tu conseguiu te reeleger naquela eleição? Sim, me reelegi também, de novo. E aí tu participou, o prefeito João Paulo, como é que foi a relação de vocês? A relação nossa foi boa, por quê? Porque nós nunca tivemos, mesmo com o Renato, mesmo com o Décio, mesmo com o Dalto, mesmo com o Sassi, mesmo com... não teve uma questão que pudesse nos deixar, por exemplo, integrados ou aborrecidos um com o outro por causa da legenda partidária. O pleito principal sempre foi a comunidade. A nossa disputa foi melhorar a qualidade de vida do nosso povo, não quem ganha a eleição. Quem ganhou a eleição, ganhou porque o povo escolheu. E a partir daquele momento, na escolha do povo, eu vou escolher o que ele quer que faça. E tu conseguiu ajudar o prefeito João Paulo de que forma? Ajudei, como ajudando, votando os projetos necessários para as mudanças que ele fez, tá? Ajudando, orientando em alguma coisa. Por quê? Porque o João Paulo era um menino. O João Paulo era um menino e ele sabia que eu estava do lado adverso. Ele sabia, me respeitou. Ele não foi me procurar antes da eleição. Não foi. Ele respeitou. Nós nos dávamos muito
Até porque quando o pai dele era governador, eu não saí do lado do Palácio da Agronômica, direto lá buscando coisa para a população. Tá? E ele sabia onde podia chegar. Sempre me respeitou, né? Como o Décio sempre me respeitou, como o Renato sempre me respeitou, como o Sassi me respeita até hoje também. Não tenho o que falar dessa gente, então não posso. E aí o que Mas tu passou a ser, digamos, um colaborador, não, um amigo. Fui um aliado, né? Um aliado fiel dele, tanto fui um aliado fiel dele, que as eleições de 2004, quando ele ganhou a eleição, para 2008, ele me coloca, fizemos uma mesa diretora, eu fui secretário da mesa diretora e passei depois, no final do mandato de 2 anos do Marco Antônio Barroso como presidente, o outro lá, o vice não pôde assumir, eu assumi 3 meses a presidência da Câmara, lá, e aí todos queriam que eu fosse presidente da Câmara. Aí o João Paulo, aí o Edson ficou doente, o Edson Brunfels, o João Paulo conversou com o Edson, e o Edson parece que abriu mão da eleição, assim que eu soube, não me inteirei mais do assunto, né? E acabou abrindo mão dessa situação. E aí o João Paulo me disse o seguinte: Braz, me ajuda numa coisa, o que o senhor queria que eu fizesse? Vai para o Distrito do Garcia e aí, em contrapartida, o MDB faz a mesa diretora para ajudar a cidade, eu faço assim, por que não? Aí mais uma empreitada Aí veja bem o que aconteceu. Aí que eu vou chegar. O Edson Brunfels estava, na época que estava no governo com o João Paulo, em 2007, eu estava pleiteando a ponte da Santa Terezinha que está saindo agora. Aí o Gaspar era vereador, e era da Associação de Moradores, era vereador, aquela coisa toda. Algumas pessoas chegaram para eles e disseram: olha aqui, não é bom fazer a ponte, vai dar muito trânsito na nossa rua. E começaram a apertar, me encher a paciência lá e coisa e tal. Como eu não gostava de confusão, eu disse: não, se vocês acham que não precisa, eu digo que precisa, porque um dia nós poderemos precisar e não temos por onde passar. Mas se é que vocês não querem, a maioria vence, eu abro mão. Edson está vivo e são para relatar o que eu estou dizendo. O Edson ficou triste com isso, tá? Porque eu havia falado com ele sobre essa ponte e sobre a rotatória. Hoje, rotatória Júlio Grosbach, que fica em frente ao Carol. A gente já havia desenhado tudo, acertado tudo com o Júlio. A gente, que eu digo, era o João Paulo e eu, já havíamos acertado tudo. O Júlio é o engenheiro da prefeitura. Não, Júlio Grosbach, que era o proprietário da área. Tinha acertado tudo lá. Já tinha acertado. Não deu certo, a ponte foi suspensa, não se faz mais a ponte, não se fala mais nisso. Aí tentaram me dizer: vamos fazer então por trás a continuação da Santa Terezinha para sair atrás do Canto do Rio. A verificação da FAEMA, da Defesa Civil, não deram posição favorável, porque realmente tinham razão, porque é um desmonte. Muito bem. O que ocorreu? Passou. Em 2008 fizemos a composição. Nós tínhamos 4 partidos fechados. Convenção pronta, mas tinha 5 dias para você registrar. João Paulo precisou de mais um partido, cedemos um partido de 7 nomes para ele e ocorreu o quê? Quando não muito, corremos com 23. Quando faltava 15 dias para a eleição, os 7 que estavam dentro da composição, não se viu mais ninguém trabalhando, mais ninguém fazendo nada. Fala com o João Beltrame que ele te conta. Vai falar o que eu estou dizendo para você. Nós perdemos a eleição, parece-me, por 256 votos, porque a legenda não deu 11 mil, o coeficiente que era para eleger o primeiro vereador, porque o João Paulo disse o seguinte: de vocês dois, um se elege. Aquele que se elege pode escolher ou é vereador ou é secretário. Conclusão, faltou a legenda e ficamos fora da eleição. Foi o maior golpe que eu senti na minha vida, foi esse. Esse foi realmente fatal. Mas tu teve uma vida longeva na política, né, Braz? Aí fomos para frente, corri a eleição em 2012 sem nada, só eu sozinho e a minha caminhonete e a minha mulher, que nem pôde trabalhar porque estava doente. Fiquei segundo suplente. Aí em 2012, de 2012 a 2016, o que ocorreu? Ocorreu que aí deu aquele problema do tapete negro que quiseram fazer olha, não sei nem o nome para dar, de nojo que me deu. O teu era um pedido de obra que quiseram criminalizar o teu pedido. Criminalizar como crime eleitoral, tá?
Um pedido de obra que eu estava na função de articulador político. Gravado, que quem duvidar pode ouvir a tua não, conversa não tem ali, né? uma que mancha a minha reputação. Não tem nenhuma. Ah? E aí eu quero chegar numa coisa gravíssima que você vai entender aqui. Eu vou querer disputar, quero conversar com quem realmente entende da lei e quem faz a lei, que não são os que estão hoje no poder. Veja bem, ocorreu isso tudo, passou batido e graças a Deus, em 2019, 2020, o Edson assumiu de novo a prefeitura e falou com o prefeito Mário e veio falar comigo num café. Braz, queres ressuscitar, assim ele me disse, o teu projeto da ponte da rotatória? Eu disse, estás brincando comigo ou estás falando a verdade? Porque tu sempre brincasse comigo e sempre falasse a verdade. O que é das duas? As duas coisas. Estou brincando e estou falando a verdade. Eu disse, mas como é que tu vai fazer isso? Eu vou falar com o prefeito para ressuscitar a ponte da Santa Terezinha ligando na Santa Maria. Verdade, verdade. Eu disse, pô, tu faz isso, é um presente que vai me dar, eu falei para ele. Aí ele disse, vou falar com o prefeito. Falou com o prefeito Mário acatou a decisão de ressuscitar, que era reeditar o projeto para poder licitar o projeto da ponte. Ele recebeu a autorização da licitação, licitou, 4, 5 meses depois, ele me ligou de novo dizendo o seguinte, Braz, vou licitar a ponte. Eu disse, você está doido, rapaz? Então não vou ver essa ponte antes de morrer? Vai, ele disse, porque a ponte vai sair. Eu disse, não pode ser, vai sair. E estão terminando a ponte. Quero aqui fazer um agradecimento ao prefeito Mário por ter reconhecido a minha vontade no passado. Ao Edson, eu agradeço ele de coração, agradeço ele como um irmão, tá? Porque encorajou-se, me animou, me colocou para cima, deu garantias da coisa e a coisa está saindo. Agradeço demais o Edson Brunfels, engenheiro, nosso amigo, é meu amigo, e agradeço ao prefeito que acatou a proposta do Edson, que era o nosso sonho. Então, eu fiz questão de te trazer aqui, sim, porque tu é o vereador do tempo que tinha ficha de trabalho. Sim. Em qualquer rua que for, qualquer localidade do bairro Garcia, se uma obra perguntar, minha. lá vai ter alguma coisa que o Braz ajudou a fazer. Sim. Ou ajudou a calçar uma rua, ajudou a organizar a associação de moradores, Creche, ajudou a edificar uma creche, enfim, colaborou. Se trouxermos aqui, né? Esses candidatos, esses ex-prefeitos de Blumenau, sim, certamente eles também serão agradecidos pela tua parceria, o teu apoio incondicional, tudo que tu contribuiu. Tu fez uma política de forma diferente, tu ajudou a melhorar a vida da nossa gente, do nosso povo, da nossa cidade. Tu foi longevo na política, porque a política não é fácil, a política não é para amadores. Tem pessoas que na política às vezes levam muitas frustrações, porque você pode gastar o que não tem, né? Pode gastar o que não tem. Tem gente que diz que fica rico na política, eu não sei se consegue ficar, vou perguntar para ti, se de forma lícita consegue ficar rico na política, porque tu és um homem de 5 mandatos, né? Uma pessoa mais uma suplência que sempre trabalhou, sim, né? Eu vou te perguntar, Braz, tu ficou rico, tu é um homem rico, é possível ficar rico na política? Eu vou te dizer aonde é que eu fiquei rico. Eu fiquei rico pelos sonhos realizados. Eu fiquei rico por conseguir colocar para aquele que jamais imaginou de ter água na casa dele. Eu fiquei rico por conseguir asfaltar as ruas que ele jamais imaginou de tirar o pó da frente da casa dele. Eu fiquei rico por saber que tem crianças que a gente conseguiu colocar nas creches que jamais imaginavam que lá naquela região ia ter uma creche. Eu fiquei rico por saber que eu consegui fazer calçada onde não se fazia em lugar nenhum, e tem calçada que quebrou em 2008 e até hoje não foi consertada, me dói lá dentro. A riqueza que eu tenho é ter a minha família do meu lado, né? A riqueza que eu tenho é saber que eu fui e suportei todas as injustiças da vida pública, que não são poucas, tá? E poder sair de cabeça erguida, tá? E conseguir tirar água de muitas casas que recebiam e que hoje, a água que eu digo é água de enxurrada e que não recebe mais. Tá? A dona Alvina, quantos anos de casamento, Braz? Olha, nós vamos fazer agora em setembro, dia 23 de setembro, 56 anos de casamento. De casamento. De casamento. 56, é uma heroína, né, Braz? Ela é mais do que uma heroína, porque ela, não sei se outra mulher suportaria o que ela suportou já. Ela me ajudou demais. Mas tu também é uma pessoa especial. Vocês dois são... Tanto ajudou que ela está doente hoje por esse motivo. Primeiro, porque teve depressão há muitos anos. Tá? Sofreu de depressão por muitos anos. Depois,
pelo desgaste emocional que isso dá na gente. Os parentes absorvem mais as críticas, as injustiças do que o próprio político. O político, ele não absorve, vereador, ele né? não absorve. Ele recebe e rebate. A mulher em casa só ouve. Ela não responde para ninguém. Ela faz o que a gente pede. Sofre calada. Tá? Alguma mágoa da política, Brás? A única mágoa da política é saber uma coisa, eu vou falar aqui agora, só quero pedir para você o seguinte, eu quero voltar aqui, se você me permitir, em outro dia, para colocar as conquistas que a gente teve nos lugares, para eu não ficar sem fazer nada. Vamos refazer isso outro dia. Outro dia. Mas quero te dizer o seguinte, a maior mágoa que eu tenho da vida pública é saber que hoje, no artigo 299 da lei eleitoral, você, candidato a vereador, por telefone, recebe um chamado em época de campanha e diz para o cara que vai fazer, vai ajudar ou vai tentar falar com alguém para fazer. Conseguir uma obra. Conseguir uma obra para ele. E diz depois para ele, olha, não esquece de me ajudar. Presta atenção. Depois o cara que ligou para você bate o telefone, fala com a mulher dele, diz, olha, pedi para esse cara, ele disse que vai fazer para mim, mas eu voto para quem eu quiser, ele que vai eu voto para quem eu quero. Razão para ele? Sim. Ele não está mais do que certo. Tá? Mas ele falou para mim por telefone e eu falei com ele sozinho por telefone. Agora, quando um prefeito, quando um candidato a prefeito, quando um candidato a governador, quando um candidato a presidente fica durante 10 minutos na televisão para milhões e milhões de brasileiros ver e ouvir, ele vai prometer creche, hospital, remédio de graça, vai prometer calçada, asfalto, água, melhoria, vai prometer tudo. E depois ele diz o quê? Ele pede o voto pro cara. Ele está induzindo o cara a votar nele. Mas não está sendo ali não é crime, não está sendo enquadrado no crime eleitoral. Aí, então ficou uma mágoa, isso de certo modo te prejudicou muito na política. Prejudicou muito, me deixou magoado e me deixa magoado. Por quê? Porque que isso pode passar se eu fizer um pedido de prometer onde todo mundo vê e ouve, eu estou induzindo a você a votar em mim. Tá? Isso passa. E num telefonema não passa. Brás, uma última pergunta para encerrar nossa conversa de hoje. Sim. De hoje. Sim. Não ficou um gostinho de que podia um pouco mais? 5 mandatos de vereador, um nome que foi cogitado diversas vezes, que poderia ter sido candidato a deputado estadual, vice-prefeito. O Brás não merecia ter tido uma oportunidade também, de repente, ser deputado por Blumenau, ou ser vice-prefeito, ou mesmo candidato a prefeito numa chapa, pelo que fez, pelo que representou para a região do Garcia, ou se concentrou demais no Garcia? Não, o Brás nunca tentou essas coisas. Se falou, outros falaram, mas eu nunca trabalhei nesse sentido. Primeiro porque eu sou um cara com sinceridade. Sou muito caseiro. Eu sou muito caseiro, que eu digo, eu sou muito da cidade. Eu gosto daqui. Eu tenho medo de mudar meu passo daqui para a capital, por exemplo. Eu tenho medo de mudar meu passo para lá. Tenho medo de não me dar bem. Tu quer ficar pertinho onde está um umbigo ali? Não, eu estou pertinho de onde eu nasci, próximo das pessoas mais necessitadas, porque daqui eu vejo quem sofre. De lá, eu não vejo quem sofre. Brás, 76 anos de idade. Sim. Tá lúcido, tá firme. Tem lenha para queimar ainda? Olha, o que pode não ter é a vontade de ir, por exemplo, de queimar a lenha. Mas a lenha, não tenha dúvida disso, que ela é cerno. Não é brancal, é cerno. Entende? É cerno. Esse é um defeito que eu tenho. Eu sou cerno, não sou brancal. Brancal apodrece com a chuva e com o decorrer do tempo. O cerno, ele pode até sumir um dia, se o fogo queimar. Se não, fora disso, ele permanece por alguns séculos na Terra. Eu sou cerno.
não sou Brancal. Então é assim, ó, eu não tive esse gosto de ser nem vice, nem prefeito, tá? E nem deputado. Não tive esse gosto. Mas não tenho raiva de quem tem. Cada um tem a sua ambição e tem direito de escolher. Tu é um homem realizado. Você tem o gosto, não tem? E tem as escolhas a fazer. Então faça a sua escolha, né, do seu gosto. Eu fiz a do meu gosto. É ficar aqui, junto, dentro da minha cidade, né, ajudando a minha cidade, podendo fazer aquilo que a lei permite, né, mas contrariando sempre aquilo que disse. Acho que a lei eleitoral deveria mudar nesse sentido, se não pode por telefone, não pode no visual também, porque aquele lá você induz o cara. Você expressa para milhões de pessoas que você vai ser o cara. E quando ganha, vira as costas. Não é isso? Então, isso eu acho que é muito pior do que aquele coitado que quer ir levar a compra para casa, pede um macadame na rua e o cara diz que pode botar para ele o macadame na rua. Ah, mas você está querendo comprar o voto dele. Ele vota se ele quer. Que nem você pede aqui na televisão. Não, né? Ele vota se ele quer. Não é assim? Então, se não vale de um jeito, não vale do outro. Essa é a minha concepção. Até me provar o contrário. Brás, muito obrigado pela tua presença. Eu tenho certeza que muitos amigos teus da região do Garcia, pessoas que gostam da política, porque aqui a gente contou um pouquinho da história política de Blumenau. Um pouquinho. Né? E nós começamos longevo, nós fomos lá atrás, né? Nascesse em 1948, contou Sim. um pouquinho do que era Blumenau há uns anos atrás. Sim. Então vai ter gente que vai despertar a curiosidade de assistir essa tua entrevista, né? E que não é uma entrevista, é um bate-papo, é uma conversa. É um bate-papo. E eu te agradeço a oportunidade, Brás, porque isso engrandece o objetivo do nosso programa, que é trazer aqui nesse podcast, vai vendo, pessoas que contribuíram com a nossa cidade, pessoas que fizeram parte da história política e comunitária de Blumenau. E tu te enquadra nos dois sentidos, na história política e comunitária de Blumenau. Um líder comunitário que nasceu e cresceu aqui, que fez uma carreira profissional e política, um homem que deu certo, que deu frutos. Você contribuiu muito para a nossa cidade. Muito obrigado pela tua presença e continua, Brás, continua, que eu sei que tu tem lenha para queimar. Um abraço. Eu agradeço demais a você, a toda a equipe. Quero te dizer que eu só gostaria de ter mais uma oportunidade para relatar as coisas que quando eu comecei como vereador estavam apenas se iniciando e são obras fantásticas que fizeram a grande diferença, tá? Mas que precisam ser ditas, porque é triste aquelas que a gente deixa de dizer, tá? Porque acaba esquecendo, né? Aquele que viu passar na frente e não foi lembrado, vai me cobrar lá na frente. Não, mas nós vamos fazer, vamos ter oportunidade. Se Deus quiser. Obrigado, Brás. Muito obrigado para você e sucesso, porque realmente valeu a pena. Eu fico muito agradecido do coração. Eu saio feliz por ter conversado contigo. Igualmente. Descomplicando assuntos pertinentes do seu dia a dia, entrevistas, debates e muito mais. Bate-papo leve e descontraído. Vai vendo o podcast com Roberto da Luz.